noite, pessoal. Bem-vindos ao IRPF 2017 da Econet Editora, transmitido via webinar, nossa primeira edição, tá? Me chamo Tatiane Verbisky. Estamos aqui para fazer um bate-papo e esclarecer algumas dúvidas dos contribuintes, né? Você que está nos assistindo pode mandar sua pergunta por meio deste vídeo mesmo, via chat, né? E eu vou estar direcionando essas consultas aqui para as consultoras da área federal, Silvia Andréia. Boa noite. Luana Trevisan, obrigada pela presença de vocês, meninas. E eu vou começar fazendo os questionamentos, né? E também vamos começar falando das regras de obrigatoriedade, então, da entrega da declaração de imposto de renda. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em relação à regra de obrigatoriedade da entrega da declaração de ajuste anual, a principal dúvida que o contribuinte tem todo ano e que nós já queremos destacar logo no início é o fato de que o contribuinte, para que ele passe a observar as regras seguintes que nós vamos mencionar, que ele seja residente no país. Se ele deixou a condição de residente em anos anteriores a 2016, ele não vai estar obrigado ou sujeito à regra que nós vamos começar a elencar a partir de agora, tá? Então, em relação à questão de rendimentos, nós temos aí os rendimentos isentos e não tributáveis e de tributação exclusiva e definitiva, que o valor deve ser superior a R$40 mil para levar o contribuinte à obrigatoriedade. Temos também o contribuinte que se utilizou da regra de isenção de ganho de capital na venda de imóvel no prazo de 180 dias, que é uma regra permitida pela legislação do imposto de renda. Temos o contribuinte que no ano passado ele teve a posse ou propriedade de bens e direitos em 31/12 superior a R$300 mil. Tá? Luana, complementa para a gente em relação à regra de obrigatoriedade? Certo, boa noite a todos. Complementando então as regras de obrigatoriedade, em relação a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sujeitos à tributação na tabela progressiva e até mesmo que compõem o ajuste anual, quem recebeu um valor superior a R$ 28.559,70 também deve declarar o imposto de renda. Além disso, bem como a Silvia comentou em relação ao ganho de capital, ao uso do benefício da isenção do ganho de capital em relação à compra de outros imóveis no prazo de 180 dias, também existe a questão de que se a pessoa física alienou algum bem ou direito sujeito ao ganho de capital ou até mesmo fez operações em bolsa de valores, também vai ser obrigado a apresentar a declaração. Além disso, nós temos a questão da atividade rural. O que seria isso? Os produtores rurais que auferiram receitas superior a R$ 142.798,50 ou pretendam compensar prejuízos da atividade rural que vêm sendo transferidos de anos calendários anteriores, precisa apresentar a declaração também. Além disso, complementando ainda, Luana, a gente não pode esquecer que vai estar obrigado a entregar a declaração de ajuste anual o contribuinte pessoa física que realizou operações em bolsa, que esse é sempre um quesito que o contribuinte acaba tomando conta só no final da regra de entrega, porque não se atenta aos informes que estão sendo enviados pelas corretoras, que já estão chegando desde o mês de fevereiro. É importante, então, o contribuinte ficar atento a todas essas regras para saber se ele vai estar obrigado ou não a entregar. Tá? Perfeita colocação, meninas. Então, assim, vamos começar com os questionamentos, né? Lembrando que vocês podem mandar o questionamento direto da página do Facebook, direto nesse vídeo, e a gente vai estar sanando as suas dúvidas aqui ao vivo, ok? O primeiro questionamento é da Aparecida. Como declarar bem veículo financiado na declaração de ajuste anual? Bem, boa noite, Aparecida. Que bom receber a sua pergunta aqui. Pois bem, esses bens adquiridos através de financiamento, o que você precisa ter em mente? Somente o valor que você vai declarar em 31/12 de 2016, isso pressupondo que você adquiriu em 31/12 em 2016, você vai ser obrigado a informar somente os valores pagos dentro do ano calendário. Ou seja, como um bem é financiado, você não declara o valor total dele, você declara somente os valores pagos
nisso incluindo também os valores de todas as prestações que você pagou no ano, com os devidos acréscimos legais. Se você utilizou alguma parte do seu FGTS para aquisição desse imóvel, você pode compor o custo de aquisição do imóvel também, informando em discriminação do bem que você utilizou o FGTS e declare esse FGTS que você utilizou na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, como indenizações de rendimentos do trabalho e FGTS. Assim você vai fazer a declaração corretamente, porque você vai estar declarando o valor recebido do FGTS e também integrando ele como custo de aquisição do seu imóvel. Bom, em relação ao que a Luana acabou de citar para a gente, só fazendo uma complementaçãozinha, que normalmente o contribuinte acaba não se atentando, é que quando se trata de bem financiado, seja um bem imóvel ou bem imóvel, quando ele está sendo pago em parcelas, ou mesmo ele ficou em garantia da dívida, ele não deve ser informado na ficha de dívidas e ônus. No caso que a Luana citou aí, a gente teve o imóvel adquirido por financiamento, mas essa regra também valeria para um bem imóvel, tá? E sendo informado na fichinha de bens e direitos, com o mesmo procedimento, parcela a parcela, sendo somada ali em 31/12/2016, mas em dívidas e ônus reais, você não discrimina bem que é dado em garantia de dívida, ou mesmo bem financiado não vai ter o seu valor lançado nessa ficha. Correto. Próxima pergunta é do Joaquim Santos, tá? Ele mandou aqui a pergunta: adquiri um imóvel à vista em 2016 e vendi também em 2016. Devo informar na declaração de ajuste anual? Bom, Joaquim, obrigado por ter enviado a sua participação para a gente. Bom, o fato de você ter adquirido e vendido o bem no mesmo ano calendário não te dispensa de informá-lo na ficha de bens e direitos. Então, nesse caso, lá na fichinha de bens e direitos, você vai puxar o código correspondente ao bem. No campo discriminação, você vai discriminar os dados do bem, bem como os dados em relação ao adquirente, tá? O campo em situação em 31/12/2015, você não preenche porque você adquiriu ele em 2016. O campo situação em 31/12/2016, você não preenche porque você não tinha a propriedade ou a posse desse bem nessa data. Nesse caso em específico, você tem um procedimento adicional que você vai precisar fazer, já que você alienou um bem em direito, que seria o preenchimento do programa Ganho de Capital, que é divulgado pela Receita Federal e consta lá no site da Receita Federal em destaque. Você tem que preencher o programa, que já deveria ter sido preenchido lá no mês em que ocorreu a alienação, e importar esse preenchimento agora para dentro da declaração de ajuste anual. Tem uma fichinha específica também chamada demonstrativo de apuração de ganho de capital, que você vai ter todos os dados do preenchimento do seu ganho de capital do ano passado trazidos para essa ficha, e agora a Receita Federal recebe essas informações. Perfeito. Próxima pergunta é da Ana. Como declarar consórcio não contemplado e como declarar quando ele for contemplado? Certo, Ana, né? Ana, isso mesmo. Ana, obrigada pela sua pergunta. Para os consórcios ainda não contemplados, existe um código específico na ficha Bens e Direitos, sob o código 95, onde você vai alimentando os valores pagos para esse consórcio durante os anos calendários. Pressupondo que você adquiriu esse consórcio em 2016, você declararia, então, no campo 31/12/2016, os valores pagos para esse consórcio durante o ano calendário. Quando você adquire o bem de fato, ou seja, através de um sorteio, enfim, você faz o quê? Você baixa de bens e direitos o código 95 e inclui o código do bem correspondente. Nisso você vai informar em 31/12/2016, se foi o caso, né, onde houve aí a aquisição do imóvel, o valor pago até então no consórcio, mais as eventuais prestações pagas em 2016. Ok. Próximo questionamento é da Marília. Tenho 82 anos. Preciso fazer a declaração de ajuste anual? Marília, obrigada pela sua participação. Bom, Marília,
A idade não é um pré-requisito de dispensa ou de obrigatoriedade para a entrega da declaração de ajuste anual, visto que a legislação do imposto de renda no Brasil, ela não trata desse assunto. Então, nesse caso, o fato de você ter 82 anos de idade vai te obrigar a verificar todos aqueles requisitos que a gente citou no início do nosso webinar, que são regras em relação a valor de rendimentos, regras em relação a valor de operações que você realizou, ou mesmo regras em relação ao valor do patrimônio. Verificadas essas regras e, caso você queira, você pode fazer a entrega da declaração, porque o contribuinte mesmo não obrigado, ele pode fazer a entrega livremente, tá? Mas só pela tua idade, nós já conseguimos te adiantar que você não está dispensada ou obrigada. Ok. Próximo questionamento é do João. Estou pagando previdência complementar. Como informarei na declaração de ajuste e como será tributada quando for resgatada? João? Isto mesmo. João. Então, nós temos alguns tipos de previdência complementar no Brasil. Né? Temos o PGBL e o VGBL, são os mais comuns. O PGBL é uma boa opção para quem utiliza aí o modelo da declaração completo, né, que você pode deduzir a título de previdência até 12% do rendimento tributável. Né? Então, ou seja, você informaria em pagamentos efetuados, o valor dos pagamentos efetuados a título de PGBL, né, e poderia deduzir esses valores no regime completo, lógico, limitado ao limite. Em relação ao VGBL, é um pouquinho diferente. Ele é declarado em bens e direitos, onde você informa o valor pago anualmente, vai agregando em 31/12 do respectivo ano calendário os valores pagos. No momento do resgate dessa previdência, também existe uma particularidade que você deve verificar no seu contrato de previdência, pois existem duas formas de tributação. A forma progressiva, que se utiliza da tabela progressiva, normalmente conhecida, e a tabela regressiva, que varia em função dos anos que você contribui para essa previdência. Então, vai depender muito do método que você escolheu, adotou, no momento que você efetuou o contrato de previdência. Ainda em relação a esse assunto que a Luana acabou de tratar, é importante a gente lembrar que dependendo da modalidade que você adota, no momento do resgate você tributa os rendimentos, que seriam os juros, os ganhos que você teve com essa previdência, com a modalidade, tá? Que é normalmente o que acontece com o PGBL. E tem, com o VGBL. O VGBL normalmente você tributa os lucros, os ganhos, o que rendeu para você. Em contrapartida, quando você está trabalhando com previdência complementar, o PGBL, como você deduziu isso na declaração de ajuste anual, ano após ano, e abateu o imposto de renda devido, quando você vai fazer o resgate desse valor, você acaba se vendo obrigado a tributar o montante total, ou seja, o principal, que foi o valor que você investiu, mais os juros que foram rendendo no correr dos anos, conforme o tipo de investimento, aliás, de previdência que você contratou. Tem mais uma questão também, né, em relação à questão da própria dedutibilidade. Ela fica condicionada também ao pagamento da previdência oficial. Importantíssimo, né? Hein, Luana? Então, nessa questão, você só poderia deduzir o PGBL caso você também contribuísse para a previdência oficial. É bem importante, viu? Ok. Próximo questionamento é da Maria Gonçalves. Ela trabalha como motorista de Uber e quer saber como que ela faz para declarar esses rendimentos na declaração de imposto de renda à pessoa física. Pode responder. Bom, em relação aos rendimentos do Uber, o que nós temos? Você vai declarar os rendimentos que você auferiu como rendimentos recebidos de pessoa física. Lá na declaração de ajuste anual, tem uma fichinha de rendimentos recebidos de pessoa física, /exterior, tem uma coluna, tem uma fichinha outros, e nessa fichinha outros você tem a possibilidade de fazer o preenchimento. Aqui é importante destacar o seguinte, é rendimento recebido de pessoa física na grande maioria das vezes. Existem exceções em que agora a gente está vendo que até empresas têm se utilizado do Uber, mas a grande maioria dos
dos casos, são pessoas físicas contratando esse serviço. Nesse caso, considerando o valor do rendimento, se atingir a tabela progressiva mensal, o contribuinte, o motorista, vai se ver obrigado a fazer a arrecadação mensal do Carnê-Leão. Ou seja, mensalmente teria que baixar o programa que está disponível ali no site da Receita Federal, preencher linha por linha, gerar o livro caixa para importar para a declaração de ajuste anual agora. Caso não tenha feito, nesse momento vai ter que fazer o preenchimento, só que lembrando, o Carnê-Leão é uma arrecadação obrigatória mensal. Nesse caso, vai caber a arrecadação de juros e multa em relação a esses valores que não atingiram a tabela progressiva, aliás, que atingiram a tabela progressiva no ano passado e que não foram tributados nos respectivos meses em que foram oferidos os rendimentos. Exatamente. Correto. Próxima pergunta é da Daniela Souza. Boa noite. Como declarar pensão de morte recebida pelo INSS? Daniela, boa noite. Existe a condição de você ficar recebendo essa pensão por morte, certo? Sendo assim, você beneficiária dessa pensão, ela é considerada rendimento tributável, tá? Diferentemente de um valor que, se você viesse a receber de forma integral num mês só, algum seguro de vida que essa pessoa tinha, né? E você acabou recebendo. Com isso, esse valor único que você pudesse receber, ele poderia ser considerado, sim, rendimento isento. Porém, os valores que você vai permanecer recebendo aí durante um certo tempo em relação à pensão por morte, esse é tributado. Ok. Mais um questionamento é da Kátia Michele. Ela está querendo saber um pouquinho mais sobre a isenção do ganho de capital na venda de bens até 180 dias. Ela gostaria de maiores esclarecimentos, que foi falado no início dessa transmissão. Bom, Kátia, em relação à regra de isenção, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é o seguinte, é uma regra que só vale para bens imóveis, tá? Residenciais no país. Então, se você tem bens imóveis, você pode utilizar um benefício da isenção de ganho de capital uma vez a cada 5 anos, em que você faz a alienação de bens imóveis, não arrecada o ganho de capital dentro do prazo normal, que seria até o último dia do mês seguinte, você passa a ter, vamos abrir aspas aqui, usar um termo, digamos assim, uma suspensão temporária, que seria um termo que você pode usar, por quê? Porque o imposto ele não deixa de existir, tá? Você apenas ganha um prazo de 180 dias para adquirir outro imóvel residencial e aplicar o montante da venda do imóvel que você alienou na aquisição de outro imóvel residencial. Se você não aplicar integralmente, você vai ter que tributar o ganho de capital, ou melhor dizendo, arrecadar o ganho de capital, que vai ser calculado tomando por referência, tá, o prazo de encerramento dos 180 dias. Então, os juros e a multa vão começar a ser calculados a partir do prazo dos 180 dias. Então, é importante você ficar atenta a essa regra que está previsto ali no artigo 2º da Instrução Normativa 599 de 2005. Por quê? Porque existem particularidades, por exemplo, não vale para garagem, tá? Não vale para aquisição de terrenos, não vale para você fazer financiamento, quitar financiamento de bem que você já possui. Então, a regra ela fica bem restrita a imóveis residenciais na aquisição de outros imóveis residenciais dentro daquele prazo. É só um complemento, né? Também não pode ser aplicado em relação a aplicação do valor na construção de imóveis. Perfeito. Né? Muita gente, muitos contribuintes, né, gostariam de vender o imóvel e aplicar na construção de outro imóvel. Mas como fica muito difícil, até mesmo para efeito de comprovação dos custos que você vai ter com a construção, a legislação já traz esse impedimento. Então, vender imóvel para construir imóvel não pode utilizar o benefício, mas vender imóvel para comprar imóvel na planta, né? Pode. Aí poderia. Ok, mais um questionamento com relação aos... É do Cláudio, né? E ele quer saber como faz a informação dos créditos recebidos do Nota Paraná. Devem ser informados na declaração de ajuste anual?
Bom, em relação ao Nota Paraná, a gente tem que fazer duas separações. Os créditos, em regra, os valores que estão sendo ressarcidos pelo Estado em relação ao fato de você ter solicitado a nota fiscal, Cláudio, eles são informados na ficha de rendimentos isentos e não tributados. Entretanto, a premiação, que são aqueles sorteios que são realizados pelo governo do Estado em relação aos contribuintes que vão se cadastrando e se habilitando lá no site da Cefaz, esse prêmio, ele é de tributação exclusiva na fonte. Nesse caso, você vai ter que informar na ficha de tributação exclusiva / definitiva lá no campo de outros. Ok. Próximo questionamento com relação ao MEI. A pessoa que tem o MEI, a Salete Aparecida, está querendo saber. Precisa fazer a entrega da declaração de ajuste anual somente por esse motivo? Bom, Salete, boa noite. Somente o motivo de ser um MEI não obriga a pessoa física a apresentar a declaração, bem como somente ser um sócio ou administrador de empresa. Isso por si só não é fato de obrigatoriedade da apresentação da declaração. Voltando ao MEI. O MEI, ele tem as receitas da atividade dele, podendo aí obter receitas, né, de valor até 60 mil anual, né, e com isso nós precisamos entender qual receita dentro deste montante seria informado na declaração de ajuste anual do titular do MEI. Pois bem, a legislação ela traz um critério para se determinar o lucro isento do MEI. Como que seria esse cálculo? Você teria a receita dele, né? Isso você tem como fazer a mensuração, e a legislação dispõe que você precisa aplicar um percentual de presunção de acordo com a atividade sobre a receita desse MEI para determinar o lucro dele a ser informado na declaração do imposto de renda. É lógico também que tem que observar o critério da obrigatoriedade de declaração para rendimentos isentos, que nós falamos no começo, né, que seria de 40 mil reais. Então, vamos ao cálculo do rendimento isento do MEI, que seria a receita dele vezes o percentual de presunção, que para atividade comercial seria de 8% e para atividade de serviços 32%. Aplicando esses percentuais de presunção em cima da receita oferida, você encontra o lucro. E com isso você informaria esse lucro na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Mas só o fato dele ser MEI não obriga a apresentação da declaração. Eu só quero fazer uma complementaçãozinha aqui em relação ao que a Luana acabou de falar, já que ela acabou de explicar a regra da distribuição de lucros com base no percentual de presunção. Importante lembrar que o contribuinte que tem escrituração contábil, ele não vai estar sujeito a essa conta que a Luana acabou de citar agora. Então, qualquer valor que ele tiver de lucro na escrituração contábil, apesar de ser dispensado em lei de elaborar essa escrituração, isso vai ser considerado rendimento isento. E é importante também lembrar ao contribuinte que a regra diz que você vai informar na declaração de ajuste anual, se obrigado, o lucro. Então, a receita do MEI não vem para a declaração de ajuste anual. A receita do MEI vai lá para a Dazene MEI quando você importar o relatório de receitas que você já foi controlando mensalmente. O pessoal confunde muito, né? Que acha que o rendimento obtido pelo MEI acaba sendo o rendimento da pessoa física e, na verdade, são personalidades distintas, né? Perfeito. Pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física. Então, mais um questionamento é do José. Os valores pagos para o advogado por ação judicial é dedutível na declaração de ajuste? Bom, José, é importante a gente fazer uma distinção aqui. A legislação do imposto de renda, ela permite que você abata do rendimento que você auferiu o honorário que você teve com um advogado, desde que você tenha a devida comprovação. Então, um exemplo básico. Você tem lá na tua ação judicial um rendimento de 100 mil reais. O contrato que você tem com o advogado prevê um pagamento aí de 20% de honorário. Nesse caso, para a tua declaração de ajuste anual, você traria os 80 mil reais, de acordo com o tipo de rendimento que você auferiu, que pode ser rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, rendimento isento, rendimento de tributação exclusiva ou próprio rendimento recebido acumuladamente.
informaria esse valor já abatido, e lá na ficha de pagamentos efetuados você pegaria o código específico do advogado em razão desses honorários trabalhistas e informaria esse valor naquela ficha, permitindo assim que a Receita Federal consiga cruzar a sua declaração de ajuste anual, ficha de pagamentos efetuados, com o livro caixa do advogado, caso este seja pessoa física. Caso o advogado seja pessoa jurídica, no caso, aí vai ter todas as demonstrações acessórias que esse advogado já fez a transmissão no correr do ano, atendendo as demandas disponibilizadas, ou melhor, as demandas que são requeridas pela Receita Federal durante o ano, e aí ela consegue fazer esse cruzamento de informações. Tá? Agora, já destaco, se você não tiver documentação que comprove esse abatimento do valor do rendimento, melhor que você não abata, porque a Receita Federal, pela regra prevista na legislação do imposto de renda, ela pode a qualquer momento pedir ao contribuinte que faça a apresentação da documentação hábil e idônea que ele utilizou para abater na declaração de ajuste anual. Só um complemento, né? Nesse tipo de rendimento, que geralmente é de ação trabalhista, né? Senão não entraria com recurso de advogados, existem vários rendimentos dentro do valor que você está recebendo. Então, é importante verificar a parcela de rendimentos isentos dentro dessa reclamatória trabalhista. Por quê? Porque os honorários advocatícios são abatidos na proporção dos rendimentos tributáveis que você recebeu. Ou seja, tem que fazer essa proporcionalização entre rendimentos tributados e isentos para fins de dedução da parcela do advogado. Perfeitíssimo, Luana. Ok. Próximo questionamento é da Tatiane Furtado. Um cliente casou em dezembro, pode lançar a esposa como dependente normalmente? E o rendimento desse dependente deve ser lançado de forma integral? Sim, ele poderia sim considerá-la dependente na declaração, tá? Deduzindo a parcela integral do valor por dependente, que neste ano está R$ 2.275,08. Porém, caso o dependente receba rendimentos, estes mesmos têm que ser incluídos na declaração do declarante principal, né? Para somar rendimentos e auferir e submeter a tributação como uma regra geral das duas receitas somadas, né? Então, pode sim deduzir como dependente, porém os rendimentos do dependente também devem ser declarados na declaração do titular. Ok, próxima pergunta do Júnior e Juliane Lopes. Plano de saúde. No informe de rendimentos, o cliente paga plano de saúde e odontológico para seu dependente e sua esposa. Ocorre que sua esposa possui declaração própria. Como declara o plano de saúde e odontológico pago por ele? Bom, via de regra, o contribuinte só pode deduzir a despesa em relação ao plano de saúde de si próprio. Que essa é a regra geral em relação à despesa médica ou dos dependentes que ele tem na declaração. Nesse caso em que existe a informação em declaração em separado, existe uma figura que aparece no Perguntas e Respostas da Receita Federal, que é o da entidade familiar, que é o seguinte: eu posso deduzir na minha declaração uma despesa que foi sustentada por um marido ou por um ente familiar próximo, tá? Nesse caso, como está sendo apresentado, não vai precisar de comprovação, já que é o próprio marido, e ela vai poder deduzir na declaração dela a despesa que ele pagou. Entretanto, ele não vai poder deduzir, por quê? Porque ela não aparece como dependente na declaração de ajuste anual dele. Tá? Então, vocês vão ter a necessidade de fazer a separação em relação ao valor que corresponde de cada um, para poder, então, fazer o lançamento dentro da declaração de ajuste anual e fazer as respectivas deduções. Ok. Próxima pergunta é da Solange. Ela quer saber se os rendimentos de caderneta de poupança devem ser informados na declaração de ajuste anual. Bem, primeiramente, a legislação ela dispõe que qualquer saldo bancário superior a R$ 140, inclusive para poupanças, devem ser declarados. Em relação aos rendimentos de poupança, também devem ser declarados.
Então, o detalhe é que eles são isentos, né? Então, os rendimentos da poupança seriam declarados em rendimentos isentos e não tributáveis, com um código específico de caderneta de poupança, porém, eles devem ser declarados também. Ok. Próxima pergunta da Juliana Marques. Sou sócia de uma empresa do Simples Nacional e recebi lucros dessa empresa. Devo informar esse rendimento como tributável? Bom, Juliana, os lucros, via de regra, eles são rendimentos isentos. Mas para que você possa utilizar a ficha de rendimentos isentos e não tributados e informar o lucro que você auferiu, que a empresa pagou para você no ano passado, a gente precisa fazer algumas ponderações aqui. O primeiro, tá? O simples fato de você receber lucros não te obriga a entregar a declaração de ajuste anual, salvo se esses valores forem em valor superior a R$40 mil, ou então você cair em alguma daquelas regras que a gente citou no início, quando estávamos tratando da obrigatoriedade. Em relação à distribuição de lucros do Simples Nacional, o que a gente tem? Se você tem escrituração contábil, todo o valor que você apurou na escrituração contábil vai ser isento de imposto de renda. Então, você já pode pegar isso com base no informe e lançar na ficha de rendimentos isentos quando tem escrituração. Em contrapartida, se você não tem escrituração contábil, você pode fazer a retirada de lucros, mas essa retirada de lucros é num valor limitado, que você vai adotar um critério semelhante ao MEI, que é o quê? A receita que você auferiu no ano calendário, aplicado um percentual de presunção, que no caso do comércio é de 8%, ou no caso do serviço vai ser 32%, são percentuais de presunção semelhantes aos que são utilizados no lucro presumido e variam conforme a atividade. Vai abater o valor que você pagou do imposto de renda, que está dentro do extrato do PGDAS, que você vai se recordar que quando você faz o preenchimento do DAS para fins de arrecadação, ele desmembra as alíquotas, e ele traz uma alíquota correspondente ao IR, a contribuição social, PIS, COFINS, CPP, ICMS, SS, IPI, conforme o caso, mas você vai utilizar somente o IR e obtido receita vezes percentual de presunção menos imposto de renda, você vai ter o montante que é considerado isento de imposto de renda e vai ficar na ficha de rendimentos isentos e não tributados. Caso você não tenha escrituração contábil ou caso não tenha distribuído um valor acima desse limite que eu acabei de citar, você vai ter que pegar esse valor excedente e lançar ele como rendimento tributável, porque daí você já não tem direito a aplicar a isenção sobre ele. Aí esse montante que excede o limite vai sofrer ajuste anual, assim como estava sujeito à tributação mensal no mês em que foi pago a você. Ok, próximo questionamento é da Fernanda. Como devem ser apresentadas as declarações de espólio no caso de ocorrência de morte de ambos cônjuges? Certo. Quando ocorre esse tipo de situação, é interessante verificar se a morte foi em conjunto mesmo ou se ocorreu primeiro a morte de um dos cônjuges e houve aí o encerramento do inventário. Então, de uma forma bem simples, o que acontece? Você teria que apresentar a declaração de espólio do pré-morto, que seria a primeira pessoa que faleceu do casal, informando aí os rendimentos na totalidade auferidos no espólio, inclusive em relação aos rendimentos do pós-morto, digamos assim, do segundo cônjuge que veio a falecer depois, ou você tem a opção de fazer a declaração em separado, isso quando ocorreu já o encerramento do inventário do pré-morto ou decidam fazer o inventário de forma separada, Então tem que ficar só atento a essas regrinhas quando ocorre a morte conjunta do casal. Ok, mais uma dúvida comum dos contribuintes é da Andréia, ela trazendo como serão informados os rendimentos de aluguel comum ao casal. Bom, quando se tem bem comum ao casal, aí a gente tem duas situações.
Em regra, a gente pede sempre para os nossos clientes aqui da Econet verificarem como é que está a documentação, porque o rendimento de aluguel ele já teria uma informação anterior, aliás, 2 informações anteriores que vão ser cruzadas pela Receita Federal agora. Primeiro, já teve a informação na DIRF, e na DIRF já teria que ter desmembrado o rendimento e informado caso 50% cada um. Tá? Daí já teria que ter vindo informes de rendimento separados, ou então, no caso, a totalidade de um quando o contrato não prevê o outro, mas normalmente a gente já pede para a NADIRF começar a verificar a documentação. Também teve a questão da DIMOB, em que muitas vezes já foi enviada e só foi citado um dos contribuintes, então é outra obrigação acessória que a Receita Federal cruzando pode chegar à declaração de ajuste anual e dar problema para o contribuinte em razão do fato de só constar um contribuinte ou outro, tá? E a própria informação da declaração de ajuste anual. Na informação da declaração de ajuste anual, o que a gente vê comumente é o quê? Quando o imóvel, quando o contrato está em nome de ambos os cônjuges, 50% do rendimento na declaração de cada um para fins de identificação de rendimento oferido, que cruzado com DIMOB e DIRF fecha direitinho na base de dados da Receita Federal. O problema é que muitas vezes a documentação não está correta. E aí, quando a documentação está parcial e agora o contribuinte desmembra esses rendimentos, ele vai se ver obrigado posteriormente a fazer a apresentação do contrato para a Receita. Exatamente. É uma questão bem importante que você levantou, porque o que os contribuintes fazem? Eles escolhem, né, a melhor situação da declaração, né, fazem simulações em relação a como que ficaria melhor, se ficaria melhor na declaração do ciclano, né, ou fulano, faz a simulação ou faz 50-50, né, mas corre o risco, né, da Receita Federal colocar essa declaração em malha e pedir a documentação comprobatória. Né, e em relação aos bens comuns, né, a possibilidade aí de ter alguma autuação é muito remota, né, mas o quanto o contribuinte puder se resguardar, né, de futuros problemas, as dicas são válidas, né? É verdade. Perfeita colocação, meninas. Mais um questionamento é do Ayrton. As despesas com creche podem ser deduzidas na declaração de ajuste? Sim, Ayrton, podem ser deduzidas, sim. Creches, né, autorizadas a funcionar, né, pela legislação vigente, né, e inscritas no CNPJ, elas podem sim ser dedutíveis na declaração, né, desde que esse beneficiário, né, do serviço seja seu dependente na declaração. Só fazendo uma complementação aqui, a creche vai entrar como despesa com instrução na declaração de ajuste anual e o valor de dedução da despesa com instrução, seja para o titular ou para o dependente, esse ano foi R$ 3.561,50. Então, o contribuinte que tem essa creche aí, ele vai poder deduzir até esse limite, mesmo que os gastos tenham excedido esse valor mensalmente. Isso. Aliás, anualmente. Isso, mas daí no caso, se ele ultrapassou, né, informa o valor pago. E existe também na ficha de pagamentos efetuados, no Código Específico de Instrução no Brasil, um campo onde você informa a parcela não dedutível. Então, ou seja, você declararia o valor pago em parcela não dedutível. A diferença que não poderia ser dedutível, limitado ali, né? Que daí a sua declaração ficaria limitada à despesa neste valor que comentamos, que são R$ 3.561,50 no ano. Ok, na sequência nós temos a pergunta do Jonas. Recebi por ação judicial um valor por dano patrimonial. Onde devo informar na declaração de ajuste anual? Bom, Jonas, a primeira coisa que a gente tem que saber, ou melhor, a primeira coisa que você vai ter que fazer em relação à separação desse montante que você recebeu,
é o seguinte: a indenização em relação ao dano patrimonial até o valor do bem que você tinha, esse valor vai ser, você já tinha ele. Se você teve perda total dele, você baixa ele da ficha de bens e direitos, porque envolve 2 fichas aí no caso. O valor do bem é considerado rendimento isento, porque você não está tendo nenhuma evolução patrimonial. Agora, se você recebeu valor excedente ao valor do bem que você, no caso, solicitou essa indenização, esse valor ele vai ficar sujeito à tributação através de ganho de capital no mês em que você recebeu. O fato de ser judicial não exclui essa hipótese. O dano moral, ele poderia receber a mesma tratativa? Não, são lançamentos distintos? Teria como esclarecer? Bom, o dano moral, ele a Receita Federal ela mudou a linha de pensamento dela em relação ao dano moral. Quem trabalha com declaração de ajuste anual há muitos anos se recorda que durante anos a regra sempre foi: dano moral seria lançado como rendimento tributável. Entretanto, esse pensamento da Receita Federal, se não me falha a memória, já faz 3 anos que mudou. Foi em relação ao sentido, e pode ser, você vai conseguir confirmar isso no perguntas e respostas da declaração de ajuste anual, em que a Receita Federal, através de um posicionamento da PGFN, ela cita que o rendimento deixa de ser tributado na fonte, embora ela não cite que o rendimento passa a ser isento. Exato. Ela só dispensa a retenção na fonte do rendimento e estabelece que não será tributado mais. Indiretamente, esse rendimento está se tornando isento. Por quê? Porque se ele não sofre retenção na fonte e se na declaração de ajuste anual ele não é mais tributável, o ideal é você informar ele na ficha de rendimentos isentos e não tributados, puxa o campo de outros quando não tem campo específico, discrimina ali quem que é a fonte pagadora e informa o valor. Isso daí vai para a ficha seguinte ali totalizando tudo que você recebeu. Tá? É só importante você lembrar que essa regra não é uma regra tão antiga. Antigamente, sim, era comum se falar que era tributado. Ou seja, esse parecer da Procuradoria, ele fala basicamente que qualquer recurso interposto pela Fazenda em relação à tributação sobre rendimento de dano moral seria ineficaz. Né? Ou seja, não haveria o tratamento da retenção, ou seja, ele está se tornando isento, como a Silvia falou. Né? Exato, na verdade é uma retenção indireta, porque eles não dispensam claramente na legislação. Eles dizem para não tributar na fonte e citam que na declaração de ajuste anual também não será tributado. Só que eles não citam explicitamente em relação à isenção. Mas a orientação é que a única forma de você não tributar esse rendimento na declaração de ajuste anual, ou melhor dizendo, que o programa da declaração de ajuste anual não some esse valor aos seus rendimentos tributáveis, ele precisa ir para a ficha de rendimentos isentos. E aí, no caso, o único campo que você vai ter disponível é o campo de outros, em que você vai poder discriminar ali o valor que você recebeu. Ok. Próxima pergunta é do Soares Neto. Ele traz o seguinte questionamento: quem possui um único imóvel e vendeu ele por 150 mil, é preciso apurar o ganho de capital no GCAP? Bom, Soares, né? Soares, Isso. Boa noite. A pessoa que possui o único imóvel e vende ele no valor de até 440 mil reais, é isento de pagamento de imposto de renda e também da elaboração do GCAP. Né? Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, ela não seria obrigada a apresentar o GCAP e estaria isenta do ganho de capital em virtude de um benefício da legislação. Porém, como foi falado em relação ao ganho de capital, em relação à aplicação do ganho, do valor da venda, na compra de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, o benefício da venda do único imóvel até 440 mil também deveria ser aplicado a cada 5 anos. Ok, é importante também observar que não se confunde, né? São 2 benefícios distintos e o pessoal acaba confundindo. Na aplicação dos 180 dias, acaba confundindo que tem que ter um único imóvel. E não necessariamente é essa regra que vai analisar, e sim a relação de ter já usufruído desse benefício nos últimos 5 anos. Esse benefício do único imóvel, ele
ele é diferente do outro benefício, né? Ou seja, tem que separar mesmo. Ok, tá. O próximo questionamento é do Pedro. Ele quer saber a pensão alimentícia será tributada em nome do filho, beneficiário, ou da mãe que recebe a pensão alimentícia? Bom, Pedro, obrigada por enviar esse questionamento. Ele é um questionamento bastante comum entre todos que entregam a declaração de ajuste anual. Por quê? Porque normalmente quando o filho é menor, o juiz normalmente, quando é pensão judicial, o juiz acaba por nomear um responsável por receber esse rendimento e muitas vezes esse rendimento acaba indo diretamente na conta deste responsável legal. Entretanto, perante a legislação do imposto de renda, o contribuinte é, no caso, o menor, que é o beneficiário da pensão, e não o responsável pelo recebimento. É importante você ter em mente o seguinte, o fato de você receber pensão alimentícia todos os meses pode te obrigar a entregar a declaração de ajuste anual, porque isso é um rendimento tributável. Isso pode te obrigar a arrecadar carnê-leão mensalmente. Por quê? Porque pode sim atingir o piso da tabela progressiva, e isso é um rendimento recebido de pessoa física, mesmo que exista uma sentença judicial enviada para o empregador da pessoa que está pagando pela pensão. Quem na prática está pagando essa pensão é a pessoa que consta na sentença do juiz. E nesse caso, é rendimento tributável recebido de outra pessoa física. Então, você pode sim estar obrigado a carnê-leão, pode sim estar obrigado à entrega da declaração de ajuste anual. E ainda tem outra regra muito importante em relação à declaração de ajuste anual. E uma regra que a Receita Federal, muitos contribuintes acabam descobrindo agora, quando a Receita Federal cobra a declaração, é o seguinte: se você tem rendimentos tributáveis no país, em regra, você está obrigado a fazer a inscrição do CPF independente da idade. Então, nesse caso, você não vai observar a regra dos 12 anos, que foi o limitador que a Receita Federal implantou. Que, via de regra, o que a gente tem? Contribuinte com mais de 12 anos, seja dependente ou titular, ele está obrigado a ter CPF. Mas, no caso de dependente que possui rendimento tributável, ainda que seja um neném recém-nascido, vai precisar de uma inscrição de CPF para informar esses valores na declaração de ajuste anual. E esse beneficiário da pensão, ele pode sim ser colocado como dependente na declaração do responsável pelo recebimento da pensão, que é o seu responsável legal, ou mesmo ele pode fazer a entrega da sua própria declaração à parte. Isso daí depende muito de simulações que vão ser realizadas dentro do programa da declaração de ajuste anual. Ok, próximo questionamento é da Priscila. O valor financiado do imóvel será informado na ficha de dívidas e ônus? Então, nós comentamos mais cedo, né, logo no início, em relação a imóveis financiados. E, na verdade, este valor que você fica com a dívida bancária, digamos assim, que você tem ainda a pagar até o restante do financiamento, não é declarado em dívidas e ônus. Ou seja, o que interessa para o fisco é exatamente o que você pagou em relação a este bem durante o ano calendário, que ele seria declarado em rendimento, na ficha de bens e direitos, né? No campo 31/2/2016, você vai agregando o valor em relação às parcelas que você paga, inclusive os acréscimos moratórios, né, que você paga no encargo do financiamento. Porém, a dívida que você ainda possui não é declarada em dívidas e ônus. Ok. Mais um questionamento do Marcos Júnior. Percebi que cometi um erro na informação do meu apartamento. Devo retificar essa informação ou posso somente corrigir o valor nessa declaração? Na verdade, Marcos, né? Marcos, isso mesmo. Marcos, é importante você corrigir a informação nessa declaração, porque a Receita Federal, ela acompanha as declarações de ajuste anual, a ficha de bens e direitos, ela demonstra a sua evolução patrimonial. Então, quando você informa um bem ou direito de forma incorreta, que não está previsto na legislação, você pode demonstrar para a Receita Federal uma evolução patrimonial que não existiu de fato, porque você não teve aqueles rendimentos que deram origem
àquele bem. Então, nesse caso, o recomendado aí você pode retificar a declaração de ajuste anual dos últimos 5 anos calendários, informando corretamente o valor do bem, o que são as prestações pagas, já que o bem é financiado. No campo de discriminação, você vai identificar para a Receita Federal quando foi adquirido e mostrar o acúmulo das prestações, das parcelas pagas. Essa retificação que você vai realizar, ela não vai te gerar multa, tá? Porque a Receita Federal, ela cobra multa por entrega em atraso da declaração de ajuste anual de contribuinte obrigado. O fato de você retificar a ficha de bens ou direitos, ou mesmo retificar a ficha de dívidas e ônus, se você eventualmente informou incorretamente naquela ficha, não vai te obrigar a pagar uma multa em razão desse procedimento. Ok, o próximo questionamento é do Luiz. Posso retificar a declaração de ajuste entregue para trocar a opção de forma de tributação? Então, nesse caso, infelizmente, se você deixou aí passar o prazo da entrega da declaração, né, não poderia retificar, tá? Então, considerando que seria uma declaração apresentada em 2016, você não pode mais retificar. Dentro do prazo legal para a entrega da declaração, que para esse ano seria dia 28 de abril, você pode fazer alterações, mas depois de passar esse prazo, infelizmente, você não consegue mais. Só fazendo uma complementação, esse procedimento que a Luana está citando é quando o contribuinte quer alterar o modelo da declaração de simplificado para completo ou de completo para simplificado. Aí, nesse caso, ele precisa ficar observando o prazo final de entrega da declaração. Terminado esse prazo, infelizmente, ele não pode mais mudar o modelo da declaração, mesmo que o modelo que ele tenha identificado posteriormente seja mais viável. Então, as simulações o contribuinte precisa fazer antes do término do prazo de entrega da declaração de ajuste anual. A gente também não citou o limite aí do desconto simplificado, né? Que para esse ano, quem vai fazer a declaração por desconto simplificado tem um limite aí desse desconto que é R$ 16.754,34. É só para não deixar passar. Complementar a informação. Ok. Mais uma dúvida do Celso. Doei 20 mil para o meu filho adquirir um veículo. Ambos devemos informar esse valor na declaração, visto que meu filho declara em separado? Sim, via de regra, todos os pagamentos ou doações efetuadas para outra pessoa física devem ser declarados. Então, nesse caso, você como doador declararia em doações efetuadas, informando o CPF do seu filho. O seu filho, por sua vez, declararia o valor na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, como recebimento de doação. E se ele adquiriu o veículo em 2016, ele também vai informar a aquisição desse veículo na ficha de bens e direitos, código relativo ao veículo. Perfeito. Ok. O próximo questionamento é da Camila Pereira. Tenho 2 fontes de renda. Mesmo assim, posso fazer a declaração por desconto simplificado? Pode sim, Camila. O fato de você ter mais de uma fonte pagadora não te obriga a adotar o modelo de declaração completo. Como a gente vem citando, é importante você fazer as simulações para ver qual que é o modelo que vai ser mais viável para você. Por quê? Porque você pode ter duas fontes pagadoras e pode ter bastante despesas, deduções legais, o que permitiria você adotar um modelo completo. Mas se você não tem essas despesas, o modelo simplificado na simulação é o que você pode adotar facilmente, tá? Lembrando que o valor que a Luana citou há pouco, o limite de dedução legal é R$ 16.754,34. Esse limite de desconto simplificado, ele é controlado pela própria declaração de ajuste anual. Então, o contribuinte não vai conseguir deduzir além disso. Exato. Ok. A próxima pergunta é da Sabrina Souza. A empregada doméstica está registrada pelo marido. A esposa pode declarar as despesas com a empregada? Se houver mais de uma empregada na casa registrada, o marido e a esposa podem declarar cada empregada doméstica? Bom, empregada doméstica, esse é um assunto que gera bastante dúvida, porque o que acontece? A regra estabelece que o contribuinte ele pode deduzir
o valor em relação à contribuição patronal da empregada que ele tenha registrado em seu nome. Ele não prevê, a regra não prevê o registro em relação a terceiros. E mesmo aquela regra que a gente citou há pouco de unidade familiar, ela não aparece em relação à empregada doméstica. Então, nesse caso, se o marido tem 2 empregadas registradas no seu nome, ele vai poder deduzir apenas o limite em relação à contribuição que está da contribuição de uma das empregadas que está registrada em nome dele. A segunda vai constar como despesa indedutível. Tem que ter o vínculo empregatício com quem está deduzindo a contribuição previdenciária, né? Então, por mais que seja da entidade familiar, infelizmente não dá para aproveitar o benefício da dedução por aquele que não tem o vínculo empregatício com o empregado doméstico, né? E o limite para esse ano em relação à contribuição previdenciária paga seria o valor da contribuição, a percentagem da contribuição de 8% em relação ao INSS, mais 0,8% em relação ao GILRAT, que é uma contribuição em relação aos riscos de acidente do trabalho, que daria o total de 8,8%, sobre o salário mínimo de contribuição, que calculado aí em relação a 12 meses, seria R$ 1.024,43. É importante observar que isso está condicionado também à questão do salário mínimo, né? Isso. Então, assim, pode pagar um valor maior, né? E o fato de você estar tendo a contribuição mais o GILRAT em cima de um valor maior, isso não seria dedutível. Seria mesmo observado o limite que a Luana colocou para nós agora. Porque a regra é fixada em cima do salário mínimo federal e não em relação ao salário que o contribuinte paga à empregada doméstica. Ou da categoria. Ou da que categoria. Seja, né? Perfeito. Tá, temos mais um questionamento. É da Dayana Medeiros. Comprei um bem, terreno, por 3 mil e vendi em 2016 por 70 mil. Devo apurar o ganho de capital? Comprou por 3 e vendeu por 70 em 2016. Bom, aqui a gente precisa fazer algumas considerações. A princípio, se a gente for analisar só o valor, de 3 para 70, daria aí uma diferença de 67 mil reais, que eventualmente daria ganho de capital. Entretanto, o que a gente precisa levantar aqui? É um valor inferior a 440 mil reais, então você pode fazer uso da isenção da venda de único imóvel. Você citou que é terreno, né? Isso. Terreno. Então, nesse caso, você não vai poder utilizar o benefício em relação aos 440 mil reais, tá? Não vai poder utilizar o benefício dos 180 dias, porque você está vendendo terreno. Tá? A possibilidade aí, então, seria o preenchimento do próprio programa ganho de capital e fazer a arrecadação por ser terreno e não um imóvel residencial que a gente pudesse encaixar naquelas regras que nós já tratamos anteriormente, que é os 440 mil reais ou mesmo os 180 dias. Perfeito. Último questionamento de hoje, né? Já está dando o nosso horário. É Maiara Brandão. Tá? Onde devo lançar o PGBL pago em 2016? Será dedutível na declaração de ajuste anual? Maiara, nós comentamos em relação a essa questão mais no início do webinar, né? O PGBL, para o contribuinte que utiliza ou faz a declaração pelo modelo completo, vai ser declarado como pagamentos efetuados no Código Específico de Previdência Complementar e será dedutível na declaração respeitando o limite anual de 12% dos rendimentos tributáveis. Ok. Primeiramente, obrigado, meninas, pela participação de vocês, tá? Espero que tenha sido bem produtivo para todos que estão nos assistindo, sejam clientes ou não da Econet, né? Continuando com o questionamento, né? Vocês podem estar formulando questionamento direto para a consultoria por meio do nosso site, né? O pessoal que já tem o cadastro na Econet. Amanhã estaremos levantando aqueles questionamentos que não foram sanados ainda hoje, né? E aí, aguardo vocês amanhã e nós estamos aqui neste mesmo horário. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite e até logo.